Olá, habitantes do THX, com o Luiz Abel Jornaleiro, com uma dica de quadrinho vintage. Arma X, do grande Barry Windsor Smith. Esse material aqui saiu lá pela década de 80 e poucos, entrando 90, na edição Grandes Heróis Marvel, número 45. Não sei como é que eu tenho um dom de decorar essas informações inúteis aí, mas enfim. E a Panini relançou ela pela primeira vez nessa ediçãozinha encadernada aqui, todo humilde que vocês estão vendo, com as capas originais, recolorizada, papel couché, um material muito legal. Vou falar um pouco sobre essa obra para vocês terem uma noção da importância que ela tem na mitologia do Wolverine. Barry Windsor Smith foi um grandiosíssimo desenhista, inclusive teve a obra dele feita no Conan. Ele desenhou Conan, várias edições, alguns contos e algumas histórias especiais do Conan, e ele é um grande desenhista. E ele havia sido contratado pela Marvel, ou havia oferecido para a Marvel um plot para mostrar a origem da inserção do adamantium no corpo do Wolverine. Ele mostrou o projeto na época para o editor Jim Shooter, um dos editores mais odiados da Marvel, porque o cara era um grande editor, visionário, mas ele era um cara muito enérgico, ele era um cara que cobrava prazo, era um cara que sempre queria a excelência dos artistas dele, e infelizmente por conta disso foi um cara muito odiado por artistas um pouco mais sensíveis àquela forma mais ferrenha do cara de tratar. Mas enfim, Barry Windsor Smith começou a trabalhar no projeto, escrevendo, desenhando e arte finalizando. Ele é um artista completo. Quando ele começou a roteirizar o Arma X, ele não havia se dado conta da dimensão em que a história começou a tomar. Com toda a narrativa dele, que é uma narrativa que impera muito a parte técnica da inserção do adamantium. Tem uma conversa em off enquanto o Wolverine está passando por todo o processo doloroso e violento da inserção do adamantium. Devido a ele ter um fator de cura, o corpo rejeitava a inserção do adamantium, então ele foi passando por uma bateria de experiência muito violenta, muito agressiva, que fez com que ele sofresse fisicamente e psicologicamente demais. E isso é muito bem retratado pelo Barry Windsor Smith, que ele não só trabalha muito bem diálogos e colunas inteiras de diálogo e narrativa em off, mas graficamente. O cara tem um traço genial e fenomenal. Tem uma cena, que se a gente conseguisse, o diretor conseguiu colocar para nós, em que ele está lutando, que ele luta com um tigre, em que ele ataca um tigre, ele é liberado depois que a inserção do adamantium funciona, ele é liberado no meio da neve. Eles estão fazendo toda essa experiência no Canadá, e ele é colocado para lutar com dois animais selvagens, um urso e um tigre. E a cena em que ele luta contra o tigre, a jogada, a anatomia, a luta, a batalha, é muito bem feita. O cara é um grande desenhista, e aqui ele se mostrou ser um excelente roteirista. Não vou falar mais sobre a obra, para que vocês tenham a curiosidade de adquirir ela e correr atrás, mas sobre essa edição eu vou dar uma curiosidade muito interessante. Depois que essa edição saiu, como vocês podem ver, ela é brochura, tá? Não é capa dura, não é nada de luxo. Quando foi lançada uns anos atrás a edição capa dura, com capa metalizada e tal, eu tinha as duas versões. E um amigo meu também tinha a versão encadernada. Aí a gente estava conversando, e o que pouca gente sabe, que na versão capa dura, não saiu uma história extra que saiu aqui, nessa edição brochura, que é uma história de Natal, em que o Wolverine ele se encontra com uma menina, na noite de Natal, e em que ele está sendo caçado pela Lady Lethal, pelos carniceiros. E essa história, que é muito boa, em que o Barry Windsor Smith fez a arte e fez o roteiro, que acabou entrando nas mensais da Abril, foi uma história que passou meio batida do público brasileiro, foi colocada nesse encadernado. A Panini fez um excelente trabalho de editoriamento e colocou essa história extra, porque é do mesmo autor e do mesmo desenhista. E se passa após o Arma X. Só que quando lançaram a edição definitiva capa dura, infelizmente a Panini sofreu um deslize muito grande de não ter colocado essa história, que é muito legal. Então, pessoal, a curiosidade, se vocês se vocês têm essa curiosidade, é de ter os dois materiais. Se vocês tiverem o capa dura, tentem adquirir o capa em brochura, porque essa história é muito legal e está na brochura. Então, isso aqui é um material altamente recomendado, material vintage, tá? A gente tem para vender na loja, né? Se quiser nos procurar lá, tá no site também.
Tá? Então eu recomendo para vocês. Quadrinho vintage, nota 10, Bertram Smith, Informa, Wolverine, baita personagem, matou a pau. Eu sou o Abel Jornaleiro, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, tá? Quando tocar o sininho lá, é um vídeo novo chegando para vocês. E visitem a nossa página e o nosso site, Terra X Comics, Parari Parará, vai estar bonitinho aqui para vocês, tá? E é isso aí, abração do Jornaleiro e até mais.